Buenas noches. Que Deus bendiga a cada um de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, quero também aqui expressar nossa gratidão em nome da minha família por poder estar aqui fazendo parte desse congresso nessa noite, onde iremos trabalhar o tema que é bastante conhecido da igreja, mas que permeia ainda os nossos corações, que é falar sobre missões. Quero trazer aqui uma saudação do nosso pastor presidente, pastor Ilquias Benício, que vos manda a paz do Senhor, pastor, para o senhor, para o secretário de missões e para toda a igreja. Nosso pastor ali nos abençoou para estarmos aqui e aqui estamos para a glória de Deus. Minha esposa também sempre nos abençoando para estarmos juntos. Hoje tivemos algumas atividades e o corre-corre foi bem grande. Hoje é aniversário da sogra e aniversário de sogra é igual aniversário de mãe, né? E aí eu falhei com a minha sogra, mas Deus sabe, né? Eu tive que ir para um trabalho de evangelização. Estamos trabalhando em uma comunidade lá na Sapiranga, no nosso campo mesmo, e fizemos um trabalho para 100 crianças durante a tarde, de 1 até as 5. É uma revitalização de uma igreja que estamos trabalhando. E foi um trabalho maravilhoso, mas consome tempo, dedicação. E às vezes alguns irmãos dizem assim: missionário, você está de férias? Eu disse: só na glória. E nem lá tem férias, lá é adoração, né? Então aqui a gente sempre está trabalhando, não tem tempo para parar, o tempo é muito corrido, mas aqui estamos para compartilhar o pouco que temos de conhecimento para com os irmãos, de poder fazer você também ser edificado. Quero agradecer a esta igreja que orou por nossas vidas. Muitos irmãos oravam pelos missionários mesmo sem ter visto uma sequer vez. Nós estivemos aqui. Alguns irmãos recordam que nós estivemos aqui a convite do nosso amigo missionário Gilson. Fez a segunda vez esse convite. A primeira vez nós viemos e não me recordo, acho que estava bem pertinho de ir para o Peru já. E aí viemos aqui. E agora, depois do nosso retorno, novamente, Deus abençoe Gilson, sua família também. Gilson é um missionário. Para quem não sabe, o Gilson, ele também tem a história dele nas missões, né? Então, irmão Raimundo, sua esposa, nós estivemos ali agora na Barra da Sabiaguaba, né? Se despedindo da comunidade. Já estão indo já para Cabo Verde, né? Estão indo para Cabo Verde agora no começo do mês. Deus vos abençoe. Vocês estão nas nossas orações, viu? Às vezes a gente não tem muita intimidade, né? Muita aproximação uns dos outros, mas a gente sabe que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. É o amor de Deus. Às vezes a gente não se conhece, não tem nenhum entendimento um do outro, né? E às vezes a gente é até preconceituoso por não conhecer o outro. Mas a gente tem algo que nos liga um ao outro, que é o amor do Pai. Isso nos faz estar unidos, aqui, ali e além. Aonde você for, nos 4 cantos do globo, você tem um irmão em Cristo Jesus. Se você falar o nome de Deus em qualquer lugar, você vai encontrar alguém que automaticamente, ao ouvir o nome de Deus sendo entoado, ou ele vai louvar a Deus com você, ou ele vai te cumprimentar com a paz do Senhor no seu próprio idioma ou no teu idioma. Mas você precisa entender que o nosso Deus ainda é o Rei de toda a terra. Ele não mudou. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Abra sua Bíblia no texto a qual nos foi sugerido, Isaías, capítulo de número 6. Isaías capítulo 6. Eu quero, como é difícil a gente vir aqui sempre, né? Veio há um tempo atrás, há uns 2 anos, e veio agora. Como é possível o nosso retorno outra vez demorar? Então eu vou ler na minha tradução em espanhol e vocês podem ler na tradução de vocês. Até eu quero aqui falar para vocês de uma maneira em que se fala no Peru, para que vocês possam se sentir um pouco como a gente se sente lá.
Primeiro, porque a saudação é diferente. Segundo, porque a maneira de conduzir o culto também. E eu quero usar esta mesma maneira desde o princípio da saudação até esta leitura, porque a mensagem será em português, claro, porque senão você não vai entender, né? Alguns podem entender, mas outros não, aí vai ficar uma coisa meio que, o que é que ele está falando, né? Que significado é isso? Mas eu quero trazer a saudação do pastor e vocês vão receber da maneira que os peruanos recebem. Eu vou explicar como é que funciona. Os peruanos, quando eles entregam uma saudação, eles não entregam a saudação e todo mundo fica calado, assim como estamos, não. Quando ele vai entregar a saudação, ele vai falar assim, eu vou falar e depois eu vou traduzir. Mis hermanos y hermanas, muy buenas noches. Eu quero trazer um saludo de mi pastor para ustedes e eu quero apresentar-les acá esta palavra que mi pastor me ha enviado para traer para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo quiero entregar el saludo del pastor. Y ustedes van a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Meu pastor me enviou para trazer uma saudação para vocês. E esta saudação que eu quero entregar para vocês, vocês vão receber no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá no Peru, quando eles recebem esta saudação, eles dão 3 glórias. 3 glórias. Quando eu entrego a saudação, a igreja recebe e diz assim: o pregador ou a pessoa que vai entregar, entrega e todos respondem. Ou seja, eles estão agradecendo pelo que estão recebendo. Diferente de nós que ficamos calados, amém, parece que nada aconteceu, né? Quando a gente diz assim, Jesus está aqui, era para todo mundo levantar a mão e glória a Deus, aleluia, porque Ele está aqui. Só que hoje a gente está tão apático que a gente fala e todo mundo, está certo, Jesus está aí. Só que lá não, eles recebem com alegria. Então quando eu disser, vou entregar a saudação para vocês, vocês vão dar 3 glórias. E eu vou dizer, a la honra del Padre, del Hijo e del Espírito Santo, e vocês vão dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Vamos testar, para ver se fica legal? É assim lá, a la honra del Padre, del Hijo, del Espírito Santo. Assim eles recebem uma saudação. Agora, como vocês entenderam, então eu preciso que você olhe para esse irmão que está do seu lado e diga assim: o Peru te envia uma saudação. O Peru te envia uma saudação. Se você recebe, faça isso, dê glória a Deus, irmão. Lá no Peru existe uma nação que ama os brasileiros. Lá no Peru existe um povo que ama escutar aquele que fala em português. Lá no Peru existem pessoas que são apaixonadas pelos brasileiros. Os brasileiros são amados, respeitados, cuidados e queridos. Não é à toa que nós saímos daqui, permanecemos por quase 2 anos ali no Peru e até hoje, à tarde, eu recebi a mensagem de um pastor do Peru. E disse: pastor, por que te tardas? Por que tu está demorando? E eu falei: pastor, estamos cuidando do meu filho, porque por isto voltamos, porque ele estava enfermo, e retornamos para cuidar de sua saúde. Então ele disse: pastor, estamos orando por ustedes. Pronto, viene acá. Rápido, venha logo. É isso que ele está dizendo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso dizer para você, dê valor ao que você tem. Nós somos pentecostais mesmo. Nós somos a igreja que é avivada mesmo. Nós somos a igreja tradicional, aquela que foi ensinada na doutrina dos apóstolos mesmo, irmão. Nós somos aquela igreja que foi ensinada a orar e a receber tudo por meio da oração. Nós não aprendemos de outra maneira. Nós aprendemos por meio da doutrina bíblica
e da oração. Foi assim que aprendemos. Através de 2 homens que vieram, plantaram a igreja, que hoje já não consegue mais se contar quantos somos. Não sabe-se mais. As estimativas são apenas aproximados de números para termos um raciocínio lógico de que somos muitos. E eu preciso, antes de entrar nesta mensagem, dizer para você que o Peru clama por salvação e que lá existem tribos indígenas que estão esperando alguém que queira evangelizar no seu próprio idioma. O que eu falei aqui, acredito que o Raimundo vai lembrar, eu falei lá onde eles estavam. No Peru existe mais de 77 línguas faladas. Apenas dessas 77 ou mais, 30 já tem tradução de Bíblia para o seu próprio idioma. Apenas 30. Mas de 40 aí falta para receber um versículo em seu próprio idioma. Existe uma saudação em Yanesha, a comunidade nativa, ou por que não dizer, para nós, indígena, para eles, nativos. Os nativos não gostam de ser chamados de índios, eles são chamados de nativos. Então lá, nós trabalhamos com uma comunidade Yanesha, é uma das muitas comunidades. Existem os Quechuas, os Aimaras, existem os Axânicas e outras mais, são 70 e tantos, mais de 70. E um dia, entrando na comunidade, o pastor que me levou na comunidade disse: missionário, você precisa morar aqui. E eu disse: mas por que, pastor, eu preciso morar aqui? E ele me disse: aqui não tem igreja, aqui não tem obreiros e aqui não tem ninguém que queira aprender a língua deles e escrever uma frase sequer no próprio idioma deles, falando de Jesus para eles. Aquilo me comoveu, me tocou o coração profundamente. E desde o primeiro encontro que eu tive, eu passei a orar incessantemente, a clamar a Deus que fizesse alguma coisa por aquele povo que estava ali. Não tem igreja, não tem ninguém para falar do amor de Jesus. Eles olham para nós não somente como estrangeiros, mas como alguém que pode oferecer alguma coisa. Ou seja, quando ele vê o estrangeiro, ele está olhando para você e parece que está saindo na sua face um bilhete de $10. A camisa é verde, mas não parece dólar, né? Mas parece que tem dólar na minha cara. Ou às vezes parece que está aquelas moedinhas do caça-nico, trim, 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 trim. Por quê? Porque lá no Peru, a Assembleia de Deus, ela foi fundada por missionários dos Estados Unidos. E quando esses missionários chegaram lá no Peru, eles ensinaram, eles plantaram igrejas, eles trabalharam, mas eles deixaram um legado, e este legado foi introduzido na cultura cristã. Que todo estrangeiro, quando ele vem para fazer, ele vem para dar, ele vem para entregar. Então quando ele olha para o estrangeiro, ele pensa que você está lá somente para dar. Só que quando você fala do evangelho para eles, eles já olham de maneira diferente, porque eles sabem que o evangelho é de graça e não pode ser vendido. Então eles têm um entendimento de que quando alguém vem para falar de Deus, é um mensageiro de Deus, uma autoridade dele, e quando Deus envia, eles abrem as portas, você entra e faz aquilo que Deus quer. Eu preciso dizer para você que destas 70 e tantas etnias que tem no Peru, eu e você somos responsáveis pelo alcance destas. Eu não vou falar da evangelização mundial, porque certamente outros obreiros virão aqui e falarão outras coisas. Mas eu preciso desafiar você, mesmo antes de entrar na mensagem, a orar pela nação peruana, a entender que nós podemos fazer muito mais do que o que pensamos. Nós nos limitamos a entender quem é o último da terra. Se é até os confins da terra, quem é o último da terra para você? Aonde está o teu alcance global?
Até onde você pode chegar para você dizer: eu pisei aqui e aqui é o limite da terra para mim, não tenho mais como avançar. Aonde é que está o limite para você? Se é os confins da terra, aonde estão os confins da terra para você? Os confins da terra pode ser dentro da tua faculdade? Amém. Cada um vive conforme a fé que Deus dá. Se a sua fé só é para chegar até a universidade, seja um canal de Deus lá na universidade. Mas pastor, o senhor está falando que para ir até os confins da terra é até onde a minha fé vai. Claro, se o justo viverá por fé, eu tenho que ter fé suficiente para entender que se Deus me chamar para ir a qualquer lugar, seja a Marte, a Júpiter, a Lua, se lá tem alguém que precisa de Jesus, eu preciso ter fé para entender que eu serei o canal de Deus para ir até lá. Mas pastor, como é isso? É pela fé mesmo, irmão. Missionário, irmão, eu ouvi uma história quando eu era novo convertido, que missionário tem uns parafusos assim soltos, sabe? E eu dizia assim: rapaz, será que é mesmo? Só que quando eu comecei a entender sobre o meu chamado, eu comecei a perceber que não tinha um parafuso só não, era muitos. E aí eu comecei a entender que quando Deus ele vai tratando com cada um de nós, na sua particularidade, Ele vai clareando a sua mente, para que você possa entender aquilo que Ele tem para você. E aquilo que Ele tem para você não é o que Ele tem para mim, e o que Ele tem para mim não é o que Ele tem para você. Ou seja, todos nós temos um chamado e fomos chamados para servir, para adorar, para renunciar a nós mesmos e ir até os confins da terra para fazer a vontade do Pai. Amém. Olhando para o texto, que é muito convidativo e que todos nós já conhecemos, nós vamos entender o que Isaías ele realmente sentiu, passou, experimentou. E eu quero que você leia comigo na sua tradução, e eu vou ler em espanhol, para que você possa acompanhar o texto sugerido do congresso. Isaías 6, versículo 8 e a parte A do 9. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces dijo: anda y di a este pueblo. Amém? Cerre sua vista um minuto, feche seus olhos, perdão. E por favor, ore comigo pelo Peru. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de anunciar a Tua palavra para o Teu povo, para a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por estar nesta tribuna. Obrigado, Senhor, por ter conhecido tantos irmãos naquela nação que precisam também da Tua graça. Deus, eu te clamo nesta noite pelo Peru, que o Senhor possa fazê-los notório entre as nações, que o Senhor possa fazê-los conhecido entre os povos, ó Pai, para que as pessoas saibam que no Peru existem pessoas necessitadas de salvação e que existem homens e mulheres dedicados ao Senhor, que podem alcançar os povos não alcançados em favor do Teu nome. Pai, levanta um exército forte neste lugar. Pai, levanta obreiros, homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas que queiram fazer a Tua vontade naquela nação. Ó Deus, eu irei aqui ministrar a Tua palavra, mas eu creio que existe uma pessoa que foi chamada, que tem este propósito de ir aos países de língua hispânica, Senhor. Senhor, se isto é verdade, que o Senhor confirme em seu coração e que este chamado se estenda às nações e que esta pessoa possa receber hoje a confirmação. A sua nação é o Peru e você irá ao Peru. Em nome de Jesus. Amém. O texto ao qual nós lemos, irmãos, é um texto ao qual eu preciso trazer um tema para melhor entendermos
E o tema é missões, o grande desafio da igreja. Talvez a gente está acostumado a ouvir muito sobre missões. Todo mês tem um culto de missões. A cada congresso se fala de missões. Conferências se fala de missões. Mas eu preciso dizer para você que já não é mais tempo de ficarmos só ouvindo, sem dar uma resposta. Lembre-se que esta igreja só está aqui porque 2 missionários resolveram sair da sua pátria. E esses 2 missionários chegaram em Belém do Pará, e de Belém do Pará se expandiram ao Ceará, e do Ceará se expandiram ao mundo. Saíram dos Estados Unidos, vieram ao Pará, vieram a Fortaleza, ao Rio de Janeiro, a São Paulo, pregaram o Evangelho. Outros foram alcançados, e as pessoas que foram alcançadas, alcançaram outros, e mais outros, e a história se estendeu até a nós. Mas eu preciso dizer para você, que a igreja atual, ela ainda é a igreja missionária. Ela ainda é a igreja que Jesus comprou com o seu sangue. Ela não mudou em nada. As pessoas mudaram, mas a igreja de Cristo não. Ela continua sendo a imaculada. Ela continua sendo a noiva. Ela continua sendo a eleita. Ela continua sendo a adornada, a preparada, a que vai encontrar-se com o Senhor nos ares. Ainda é a igreja de Jesus. E eu preciso dizer para você que a missão, ela é grande, mas Deus é maior do que a missão. E que nós somos apenas os cooperadores para essa missão. Nos últimos 300 anos, nós avançamos em tecnologia. Nós avançamos em conhecimentos de enfermidades que outrora não eram curáveis, mas que hoje existe algum tipo de medicamento que pode pelo menos dar uma qualidade de vida melhor às pessoas. E já se busca a cura para a AIDS, para o câncer e para muitas outras enfermidades. É o avanço tecnológico. Mas na contramão, nós encontramos muitas vezes a nossa sociedade e o nosso país corrompido moral e espiritualmente. Os valores são deturpados. As crianças estão sendo bombardeadas. E eu preciso, a título de introdução, dizer para você: não é mais tempo de só ouvirmos e calar. É hora de abrir a boca e dizer para as trevas: nós somos luz e nós vamos iluminar aonde tem trevas, porque eu fui chamado para ser luz. O mundo clama por paz. As passeatas todas têm uma bandeira estampada, pastor: paz. Queremos paz. Bandeira branca. No tempo que Isaías estava vivendo, era um período difícil também. Um período a qual Isaías, antes de ver o que viu, Isaías passa por alguns momentos. E quando eu olho Isaías escrevendo o livro profético, eu percebo que do capítulo 1 até chegar ao capítulo 6, Isaías escuta sobre 8 ais. E está na Bíblia. Se você olhar no capítulo 1, ele já começa dizendo assim: ai desta nação pecaminosa. Aí no capítulo 2, Isaías tem outra visão. No capítulo 3, no verso de número 11, ele diz: ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizerem. Aí Isaías segue, chega no capítulo 5, nós encontramos 6 ais. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice.
Ai dos que puxam para si a iniquidade. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Veja em que situação Isaías estava. Não é muito diferente da situação que nós estamos hoje. Se nós olharmos para o contexto de Isaías, nós vamos perceber que ele é muito semelhante ao nosso. Homens que estão vivendo assim, pessoas que estão nessa condição. E o que eu acho interessante é que Isaías, quando tem todas as suas visões e revelações do Senhor, lá na frente, antes disto aqui, depois que recebe a visão e ouve do Senhor o que tem que fazer, no capítulo 33 e verso 9 ele diz assim: a terra geme e desfalece. Veja o que Isaías está vendo lá atrás, mas ele está olhando para frente. Naquela época Isaías já estava falando sobre uma terra que gemia e desfalecia. Aí mais na frente ele vai dizer assim, capítulo 24, verso de número 4: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Isaías estava tendo uma revelação de Deus para ver coisas que lá no futuro iriam acontecer. Eu olho para Paulo escrevendo a sua segunda carta, e no capítulo 3 ele disse que nos últimos tempos serão tempos trabalhosos, ou em outras traduções, difíceis. Porque, aí 2 pontos, os homens serão, aí vai começar a descrever as características dos homens. Paulo está falando lá atrás, mas ele está contextualizando para nós hoje. Os homens são avarentos, amantes mais dos prazeres do que de Deus, são inimigos do bem. Existe uma palavrinha que quando eu li a primeira vez para refletir nesse texto, doeu, porque Deus encravou no meu coração. Está no texto de 2 Timóteo capítulo 3, ingratos. Eu não vim aqui lhe chamar de ingrato, mas a Bíblia diz que os homens são ingratos. E quantos de nós não já deve ter caído nesta ingratidão? Congresso após congresso, fazemos votos de compromisso, fazemos aliança com Deus de ir, ou de fazer, ou de dar, ou de renunciar, ou de ofertar, mas no final das contas, continua tudo do mesmo jeito. Ingratidão. Você não faz pelo que o Senhor vai fazer, você faz pelo que Ele já fez. Ele já lhe deu a vida, Ele já lhe deu tudo o que você tem. Como o pastor falou, no Peru, nós tivemos que renunciar a tudo. Tudo. E eu estava falando para o pastor de algo que eu vou contar ao decorrer da mensagem, que eu preciso dizer para você. Nós somos o remédio para a nação que clama por salvação. O povo está doente, irmãos. Essa desgraça dessa ideologia de gênero pode bater em qualquer porta, mas se bater na minha eu não deixo entrar. Esse aqui é de Jesus. Ele foi consagrado no ventre da mãe dele. A mãe dele não podia nem ter ele, mas Deus fez um milagre, ele nasceu. E eu não vou permitir que o diabo venha querer ensinar aquilo que a Bíblia não ensina, dizer aquilo que a Bíblia não diz. É macho e fêmea. Ele é macho e ela é fêmea. E ele vai aprender isso dentro de casa, não é na escola não. Se você quiser e permitir, pague a sua conta com Deus, mas eu não quero pagar essa conta com Deus. Eu vou ensinar para ele os valores que a palavra me dá. E se você quiser, levante a sua mão para adorar e diga para Satanás: na minha casa não, na minha casa tem Cordeiro de Deus, princípio de Deus, a doutrina é de Deus. Ah, vá subiando e calabachai. Quem quiser permitir, que permita, mas eu na minha não permito. E nós estamos em conflito, na minha casa, eu e a minha esposa, aonde vamos colocar para estudar?
É uma guerra. Mas vamos voltar para a mensagem, senão eu vou pregar outra coisa. E o interessante, irmãos, é que a pergunta é: o que nós podemos fazer? O que nós vamos fazer? Se o povo está doente, se o povo clama por salvação, se o povo precisa de ajuda, o que é que nós vamos fazer? Abra sua Bíblia em Salmos 96, por favor. Eu gosto de usar alguns textos bíblicos para que não fiquem as minhas palavras, mas a palavra de Deus. Salmo 96. Verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Perceba que o salmista está dizendo para nós anunciarmos entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Agora reflita comigo o porquê que nós somos o remédio que as pessoas precisam. Pense comigo, se existe um monte de doentes por aí, por causa do crack, por causa das drogas, por causa das famílias que estão sendo atacadas, e estão sendo atacadas ferozmente por Satanás, o que é que eu e você podemos fazer? Por que que a igreja é a única resposta para esta sociedade? Porque a igreja é a única solução para o Peru? Por que que a igreja é a única solução para as nações que não têm Deus? Por que que somente a igreja pode fazer o que a sociedade intelectual não pode fazer? Por que que a igreja é a única instituição séria e verdadeira e honesta na terra que ainda não caiu em total descredibilidade? Eu preciso dizer para você que isto é somente por causa da glória de Deus. Se não fosse a glória de Deus na minha e na sua vida, nós já teríamos caído em descrédito pela sociedade. Eles não acreditam mais em nada, porque já viram de tudo que é de desgraça no meio da sociedade. Com todo respeito, pastor, aos obreiros, mas são muitos escândalos nas igrejas, são muitas coisas erradas, e nós estamos às vezes sendo coniventes com o erro. Cruzamos os braços e dizemos: não, vamos orar, Deus vai fazer. Deus não vai fazer aquilo que a igreja tem que fazer. Ou você se levanta e anuncia a glória de Deus, ou então as pessoas vão para o inferno morrendo por causa do pecado. A igreja é a resposta de Deus para os povos que clamam. A igreja é a única que pode fazer alguma coisa para mudar a história das pessoas. É por isso que o salmista diz: anunciai entre as nações a sua glória. E qual é o objetivo da missão? Qual é o propósito da missão? Se não é falar da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador, é anunciar a glória, é anunciar a manifestação daquele que veio como homem, se encarnou, amou, se entregou, se doou, morreu, se encravou lá na cruz e disse: consumado está, está pago, agora está perdoado não só o seu e o meu, mas de toda a humanidade. Ei, irmão, se levante para anunciar a salvação do Senhor e não se cale. Aleluia! Anunciai entre as nações a sua glória. A glória de Deus, irmãos, era algo que Isaías talvez ainda não conhecesse. E eu preciso dizer para você que não é possível alguém falar daquilo que não conhece. Não é possível. Quer ver? Por favor, alguém porventura já foi ao Peru aqui? Levanta a mão. Opa, só nós, né?
Então eu posso falar com segurança. Alguém conhece ceviche? Alguém conhece pachamanca? Alguém tomou chicha morada? Alguém sabe do que eu estou falando? Não, mas eu vou lhe explicar. Chicha morada é um suco feito de um milho, vou falar no nosso português, tá? É um milho de cor roxo e se faz um suco e é o carro-chefe do Peru. Ceviche é o prato típico de todo o Peru. Aonde você for tem ceviche. Dá para você entender? Agora eu posso falar, porque eu conheço. Agora você não pode, porque você não conhece. Da mesma maneira, é anunciar a glória do Senhor. Só pode anunciar aquele que já provou a glória do Senhor. Era o que eu estava falando para o pastor. No dia do nosso retorno ao Brasil, Deus nos deu uma experiência com sua glória. Deus nos deu o maior livramento que eu considero, para mim e para minha esposa. Nós deveríamos sair de uma cidade a Lima, capital, 5 horas de ônibus e mais 40 minutos de voo. As cidades no Peru estão a 4.380 metros ao nível do mar. É muito alto, mais alto do que La Paz na Bolívia. E nós saímos para uma cidade. E quando chegamos na cidade deveríamos tomar um voo. Este voo só sai um pela manhã, às 6 da manhã, e um às 4 da tarde. Nós gostaríamos de ir às 4 da tarde, passar o dia na cidade, conhecer, passear. Mas resolvemos mudar os planos. Oramos ao Senhor, conversamos com Deus e dissemos: não, vamos no voo da manhã e teremos mais tempo na capital Lima para passear, para comprar uma lembrança para um amigo, para o pastor, para o familiar. E minha esposa disse amém. E compramos a passagem. Voltamos de onde estávamos a Lima, capital, em um voo de 40 minutos. Tranquilo, calmo, rápido. Descemos em Lima, na capital. Passamos o dia passeando, comprando coisas. E à noite, o pastor me liga de onde estávamos: pastor, o senhor não viu o noticiário? Disse: não, pastor, o que foi que houve? Deus lhe ama muito. E eu disse: sim, pastor, eu sei. Não, Deus lhe ama muito. E eu fiquei apreensivo com aquela palavra. E disse: por quê, pastor? Abra o noticiário que o senhor vai ver. Quando eu abri, estava lá estampado: avião cai em Huancayo. Estava lá uma foto de um avião que tinha caído na cidade onde estávamos. Seria o nosso avião. Você pode dar glória a Deus, irmão? Deus cuida de nós. Você não vê, mas Ele cuida. Você não sabe, mas Ele está trabalhando ao seu favor. Você pode até estar pensando que Deus não te ouve, mas os céus estão abertos para a igreja que ora. Para sentir a glória de Deus, tem que ter experiência com Deus. Isaías passa por uma situação que nós muitas vezes nem entendemos. Mas o que é a glória de Deus, pastor? Não é vir para o culto e pular, saltar da glória a Deus, não. A glória de Deus, irmão, para que você entenda, é o resplendor de Deus. É a manifestação mais pura e verdadeira da sua presença e do seu poder. É quando você chega por essas portas um pouco triste, mas quando Deus fala com você, você sabe que não é o pregador, é o Espírito de Deus e a sua palavra que é manifesta pela glória, e você é impactado. É a glória de Deus que desce sobre a igreja. Aleluia! A experiência que Isaías teve só pode ser gloriosa depois que Isaías passa por algumas situações.
O texto que lemos, ele tem um contexto. Não podemos pregar um texto fora do contexto. E eu preciso que você entenda que as nações precisam ouvir sobre a glória de Deus. Elas precisam entender, não somente sobre a segunda vinda, porque é o que mais se prega. Jesus vai voltar. Mas o doutor Oswald Smith, mais conhecido como o Senhor Missões, ele diz que missões é como um grande bolo, em que muitos pedaços serão distribuídos, e que muitas pessoas convidadas vão comer um pedaço. Mas ele diz que missões é como um grande bolo que deveria ser entregue para todos os convidados. Só que a pressa às vezes é tão grande que nem todos os convidados comem. Alguns comem 2 vezes um pedaço do bolo. Hoje mesmo, entregando cachorro quente para as crianças, um menino se levantou e disse: tio, eu posso repetir? Eu disse: depois que todos comeram o primeiro. Tu já comeu o teu, já quer repetir? E doutor Oswald Smith diz isso, que as missões, elas são como um grande bolo, que nós entregamos um pedaço e distribuímos. E às vezes, esquecendo-nos de que existem outras pessoas que estavam na festa, mas não comeram nenhum pedaço do bolo. Aí a gente repete: o pastor come 2, o Gilson come 3, o irmão come mais 2, o outro, e alguns vão para casa sem comer nenhum pedaço. É assim com as nações que não têm o evangelho. Nós queremos ir para as nações que já foi pregado o evangelho por diversas vezes. Nós queremos ir para os lugares aonde é mais fácil para evangelizar. Nós queremos estar aonde tem internet. Se não tiver, eu não vou. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Lá onde estávamos, eu subia 4.380 e ficava procurando sinal para ligar para minha esposa, porque não tinha antena. E quando a minha esposa recebia a ligação depois de uma semana, ela sabia que era porque não tinha sinal. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu sabia que Deus estava cuidando dela, porque eu estava fazendo com que eles vissem a glória de Deus por meio da sua palavra. Eu preciso dizer isso para você, irmão. Isaías tinha algumas diferenças entre nós. E uma das tais é que Isaías, ele olha para o trono e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, ou por que não dizer no seu trono. E eu preciso dizer algo para você, que as pessoas que estão lá fora, elas já não acreditam mais no governo, elas não acreditam mais no poder atual. Mas eu preciso dizer para você, pelos olhos de Isaías, Deus está sentado no seu alto e sublime trono, sendo adorado por seus anjos lá no céu e adorado por sua igreja na terra. Ele está sentado lá porque Ele é a autoridade máxima no céu e na terra. Ele não perdeu o controle de nada. Continue adorando a Ele, porque Ele em breve se manifestará com a sua glória. Aleluia, bendito seja Deus. Israel estava passando por um declínio espiritual terrível, não diferente de hoje. Isaías vê o trono, mas automaticamente o trono humano estava vazio. Uzias morreu, não tem autoridade, não tem rei, não tem ninguém aqui. Só que quando ele olha, ele vê o trono assentado no mais alto. Significa dizer que Deus está acima. Ei, irmão, você não está entendendo não? Deixa eu dizer de novo para você, dar glória a Deus. Deus está acima de todas as coisas. Ei, meu amado irmão, Deus está acima de todas as coisas. O homem não pode entender as coisas que são de cima, se ele mesmo não quiser revelar. Aleluia. Isaías vê o trono, Isaías vê a adoração, que é o que às vezes nos falta.
Lá no Peru o culto começa às 8 e termina quase 12. A minha esposa dizia assim: meu filho, esse irmão, a gente já conhecia ele como irmão do Espírito Santo. A música que ele cantava é assim, mais ou menos: oh amado Espírito Santo. Ele só cantava essa música direto. E o Abner, quando via ele, dizia assim: mamãe é o irmão do Espírito Santo. Já conhecia. Por quê? Porque lá no Peru eles repetem um louvor por meio de 5 minutos, as mesmas frases. Não é um louvor grande, é porque eles repetem várias vezes. E enquanto eles estão repetindo, a igreja está adorando. Enquanto eles estão cantando, a igreja salta como cordeiro. A igreja voa como águia. Porque lá eles dançam, dão voltas e dão glória a Deus. Porque eles entendem que Deus está no meio da igreja por meio dos louvores e atua por meio deles e fala com a igreja. Isaías vê o trono, Isaías vê a adoração ao Todo-Poderoso, mas Isaías reconhece a sua vida de pecado. E o texto, ou por que não dizer o contexto, diz: então disse eu, no verso 5 do capítulo 6, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías agora está reconhecendo o seu pecado. Isaías não está falando do pecado da nação, está falando do seu. Sabe por que muitas vezes nós não temos mais êxito no evangelismo? Porque a gente quer reconhecer o pecador, e quando às vezes é a gente que é o pecador. Você não entendeu, mas eu vou explicar. A gente quer apontar o pecado dele, mas às vezes é a gente que está em pecado. Pecado de omissão, intrigado com a irmã do conjunto, não gostou da doutrina que o pastor deu. Esse pastor pregou muito duro. Pastor, desça o cajado, mas com força. Se for segundo essa palavra, pode ser com força, porque a Bíblia diz que a palavra é doce como mel. E se ela é doce como mel, ela vai fazer eu sorrir de alegria na presença do Senhor. Se essa palavra é para exortar, para ensinar e para edificar, que venha, porque eu preciso ser exortado por Deus para eu não pecar contra Ele. É por isso que o salmista diz: escondi a tua no meu, para não pecar contra Deus. Se não tem Bíblia, o povo peca. Se não tem doutrina, o povo perece. Isaías está vendo tudo isso, tem essa visão, mas Isaías passa por um momento de entender essa glória, kabod, que é no original, de ver a glória de Deus, de experimentar, de provar. Eu nunca pensei que as muitas provas que passamos antes de ir ao Peru não seriam úteis lá, porque nós estaríamos em outro contexto. Mas eu pude entender que a glória de Deus que Ele manifestou aqui é a mesma que Ele manifesta lá, porque Deus é imutável e a sua glória, ela é a mesma aqui, ali e além. Se é para ir para o Peru, tem a glória de Deus. Se é para chegar na Índia, tem a glória de Deus. Se é para chegar nos confins da terra, Ele manifestará a sua glória, porque Ele tem prazer em salvar o pecador. Deus faz o homem entender quem Ele é. E se você quiser fazer missões, você precisa primeiro entender quem é você. Não adianta querer salvar o mundo se você não sabe nem quem você é. Você não sabe nem o que é que você pode fazer. Às vezes a gente pensa que ser missionário é ir para outras nações, não é assim? É equívoco, não é. Aqui tem muita missão para fazer. Mas isso não me isenta, ou não me faz ser ausente de ir a outras nações. Isso me faz entender
que eu posso não ter uma vocação para outra nação, mas eu fui chamado para fazer alguma coisa onde eu estou. A igreja precisa entender que você pode cantar, que você pode ornamentar a igreja no dia da festa. Eu não sou muito bom para ornamentar não, mas tem gente, meu irmão, que se você der as coisas na mão dele, ele deixa a igreja um luxo, porque é o talento que Deus deu. E cada um precisa se encontrar dentro da obra missionária do Senhor, para entender que cada um é importante como é. Você é importante como você é. Mas pastor, eu não sei nem falar muito sobre Jesus. Mas você consegue dobrar o joelho e interceder pelo missionário? Ô pastor, eu gosto demais de intercessão. Está aí teu ministério, intercessor missionário. Para que melhor? Pastor, quando eu vou orar, pastor, eu não sinto o desejo de orar por outras pessoas, a não ser pelos missionários. É a chama de Deus que está no seu coração. Não troque isso por nada, faça isso com amor. É Deus falando ao seu coração que o missionário precisa de uma oração. Toda sexta-feira tem oração na nossa sede, na cidade dos funcionários, para os missionários e obreiros que trabalham na sede. E todas as sextas é consagração. Então lá no Peru são 2 horas de diferença. Aqui agora são quase 9. Lá ainda é quase 7. Então todos os dias que quando estávamos lá, às sextas-feiras, eu sabia que naquele dia a igreja iria clamar e interceder. Não que nos outros não estivesse fazendo, mas naquele dia específico eu estaria sendo abençoado com as orações da igreja, porque eles estavam orando. E eu tinha uma certeza que passando por todas as dificuldades que estivéssemos, Deus iria responder pelas orações deles lá nas nossas vidas. E eu preciso dizer para você, nunca deixe de orar pelos missionários. Você não sabe a dimensão em que a tua oração pode chegar. O nosso filho teve um problema de saúde. E nesse problema de saúde eu liguei desesperado para a igreja. E eu tinha que pregar, lá eu viajava muito para ministrar. Lá nós treinamos entre 300 e 500 obreiros para trabalhar com missões. Nós plantamos alguns trabalhos. E um certo dia ele ficou enfermo. E eu tive que viajar. Foi a pior experiência da minha vida. Foi ter que passar quase uma semana fora e saber que ele estava doente sem a minha presença. Foi horrível. Doeu na minha alma. Mas eu disse, Senhor, se é por ti, cuida do meu filho. Em tuas mãos eu entrego. E saí pela madrugada e fui. Quando cheguei lá, Deus salvou, batizou com o Espírito Santo, curou, regenerou, transformou. Você não está entendendo não, irmão? Quando você tem uma experiência com a glória de Deus, Ele manifesta essa glória que está sobre a sua vida para que outros também possam experimentar. É por isso que o salmista diz, anunciai entre as nações a sua glória. Então, para anunciar a glória do Senhor, você tem que ter a experiência da glória do Senhor. Não pode falar de amor aquele que não ama. Não pode falar de perdão aquele que não sentiu ser perdoado. Você tem todas as palavras que precisa. Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Está conosco. Ele não deu para os anjos, Ele deu para a igreja. Está comigo, está com você. Ninguém pode fazer, só a igreja. É por isso que renunciar é algo que Jesus sabia que seria difícil. E é tanto que quando ele foi orar, ele disse, Pedro, tu não pudeste orar 1 hora só, Pedro? Só 1 hora? O sono bateu,
Jesus foi e voltou, Pedro, de novo Pedro. Sabe por quê, irmão? Porque a gente não quer renunciar. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer provar a glória de Deus. Isaías só pôde ser enviado depois que Deus revelou a sua glória para ele. Mas teve um detalhe: Deus teve que tirar o pecado e a iniquidade de Isaías. Ninguém pode ir ao campo missionário sem primeiro ter sido perdoado. Esse é um princípio. Discípulo faz discípulo. Mas só pode fazer discípulo aquele que já é discípulo de Cristo. Ou seja, por que que tem muitos que não vão? Porque eles não entendem o que é o princípio de ser discípulo. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. Essa igreja é uma das mais bonitas de Fortaleza, tanto em estrutura física como nas suas características, porque é uma igreja que tem história. Lá no Peru, as irmãs de 80 anos, quantos anos, irmãos? Quantos? Caminham 6 horas para ir ao culto. Você veio de carro, né? Eu também. Com ar-condicionado, viu? No 2, para ficar geladinho. Pois ela vem no 2 pés. Não é no ar-condicionado 2. É nos 2 pés. Com a bolsinha nas costas. Caminhando por las quebradas. Que significa dizer? Por lugares que são altos, baixos, curvas, para lá, para cá, cruza o rio, molha os pés com uma bolsinha e às vezes com uma bengala, porque muitas são pastoras de ovelhas ou de gado. Elas cheiram a ovelhas e elas cheiram a gado. E vem, e vem, e vem, e vem. E passam uma semana na igreja adorando a Deus. Uma semana cultuando a Deus em uma festa que tem duração de uma semana, para voltar 6 horas a pé, sai de tarde e chega de madrugada às vezes, ou à noite. E às vezes para vir para o culto a gente tem dificuldade. Para vir para o congresso era para a igreja estar cheia, era para o setor estar presente, era para muitos estarem aqui. Mas a gente bota obstáculo, dificuldade para vir, para fazer. Mas isso só tem uma resposta: é porque muitos ainda não conhecem a glória de Deus. Porque quando a gente conhece a glória de Deus, irmão, a gente faz tudo para permanecer nela. Moisés olhou e disse: Senhor, se tu quiser enviar o teu anjo, eu não quero, eu só quero se for a tua presença. A glória de Deus é a presença do Todo-Poderoso. Quando Ele está no meio da igreja, a igreja adora, a igreja se alegra, a igreja recebe dons, a igreja é abençoada, porque a igreja recebe a glória do Todo-Poderoso. Aleluia, bendito seja Deus. A minha vontade é de pular, porque Deus está aqui, irmãos. Isaías precisava dessa experiência. Quantos de nós, irmão, tem 20 anos, 30 na igreja, mas nunca provou a glória de Deus? Às vezes até falamos daqueles novos convertidos, cheios de fogo, né? O caba pula, grita, ora, fala bem alto. O primeiro amor, né? Mas eu pergunto para você: será que nós não estamos precisando desse primeiro amor? De voltar para Ele, de chorar aos pés da cruz e de entender que as pessoas precisam do nosso Jesus. E ser-me-eis minhas testemunhas. O poder de Deus, irmãos, é apenas para testemunhar. O meu coração, irmãos, às vezes fica pesado para falar de missões, porque hoje eu passei por uma situação muito difícil. Isso doeu a minha alma, irmãos, e me incomodou e me inquietou. Isso é uma das muitas situações.
Fomos buscar as crianças hoje à tarde numa comunidade muito carente, onde as facções estão atuando. E ao chegar na casa, o menino estava chorando, de uns 6 anos, 7 anos. E eu disse: meu amigo, por que você está chorando? Irmão, é muito chato para mim falar isso, mas eu tenho que falar. Aquilo me incomodou. Ele disse: pastor, não posso ir por culto porque eu não tenho uma camisa. Uma camisa, irmão. O que é uma camisa para uma criança de 7 anos, irmão? Aquilo me doeu, irmão, como uma flecha no meu coração, de ver o quanto eu sou egoísta, de ter tantas camisas para escolher e a criança está reclamando porque não tem uma para ir para o culto infantil, irmão, que às vezes a gente não dá nem valor, que às vezes os adultos nem vêm. Se às vezes uma tia pede a ajuda de um pão, me dê um saco de pão para fazer para as crianças, a gente tem dificuldade para comprar um pacote de pão que é R$3, sei lá quanto é. Aquilo me doeu, daquela criança dizer e eu não poder fazer nada. Mas eu disse para ele: meu filho, eu vou lhe levar desse jeito, vamos. E a mãe dele disse: não, pastor, tem uma camisa aqui, eu vou dar para ele. Irmão, a camisa estava toda suja, irmão. Toda suja. Mas era o que ela tinha. Lá no Peru, irmãos, as pessoas são bem pobres também. O Peru não é desenvolvido. Nós íamos para as igrejas, eu e a minha esposa, os pastores choravam para nós ficarmos. Missionário, fique aqui, lhe dou uma casa para você morar aqui. Pastor, eu não posso. Lhe dou um salário digno para você ficar aqui com a sua família. Pastor, eu não posso. Eu não vim aqui por dinheiro. Eu não vim aqui por casa. Pastor, eu preciso lhe dizer algo que eu tenho lutado com a minha própria esposa. Nós não temos casa, nós moramos de aluguel. Mas eu tenho certeza que lá está a minha pátria e para lá eu irei. Você pode morar na casa mais simples ou na menor, ou de aluguel, ou emprestada, mas você precisa ter convicção quem você é. Você é filho do rei, você tem um lugar para morar, e ainda que você passe por adversidade, a glória de Deus se manifestará sobre a sua vida, e em breve você estará com Ele. Isaías viu isso. A glória acabou. O poder, as nações estão esperando, as tribos indígenas esperam. Nós temos dinheiro sim. Não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre porque não faz missões. Olha esse piso. Olha que equipamento de som bonito. Olha a minha roupa. Olha o meu sapato. Olha o seu. Nós temos sim. Deus nos deu porque Ele nos ama. E o que Ele nos deu é para cuidar para Ele e fazer para Ele. Nós temos condições de fazer muito mais do que o que pensamos, se deixarmos de ser egoístas. A salvação é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então o pecador que é salvo não é para minha glória, é para a glória dele. E quando a Bíblia diz que existe uma festa no céu por um pecador, imagine só quando você prega e vem 5, 6, 10. Ei, meu amado irmão, prove da glória de Deus e anuncie entre as nações. Diga para eles que Jesus é o Rei da Glória. Ei, show, me adore a Ele. Adore a Ele. Ele é digno. As nações, os povos precisam conhecer a Jesus. Aqui no Brasil existem 4 classes de pessoas que são tribos que eu e você rejeitamos: os roqueiros, os metaleiros, os punks e os anarquistas. Ninguém quer ir até eles,
Porque se chegar aqui, era o que o pastor estava me falando, a gente ganha uma alma para Jesus, mas prende ele à religiosidade. Ei, irmão, eu venho do tráfico, eu venho do mundo das drogas, e não tenho vergonha de dizer isso para você. Quiseram me aprisionar à religião, mas eu fui aprisionado pelo Senhor, e eu sou escravo de Cristo. Eu sirvo ao Deus que liberta, não ao Deus que prende e diz, não faça, não pode, não assim, isso aqui. Ei, irmão, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Se ela disser que não, eu não faço, porque ela disse que não. Essas 4 classes de pessoas não estão muito longe de nós. Vai em qualquer praça dessa que você vê emo, lésbica, homossexual, eles estão aí. Quem foi que disse para você que eles são nossos inimigos? Quem te disse isso? Ele não é teu inimigo. Ele precisa do amor que você tem. Eu vim aqui para você ouvir isso mesmo. Não vai dar para pregar tudo. Mas a segunda parte do texto de Salmos diz que é anunciar entre todos os povos a sua glória. E também a contextualização é entre todos os povos as suas maravilhas. É por isso que Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crê. É por isso que sair daqui para ir para onde o Raimundo vai com a sua esposa tem que ser pela fé. Ele tem que crer que é Deus que vai fazer. E os sinais seguirão aos que crê. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão sarados. Em meu nome vocês expelirão demônios. Em meu nome falarão em outras línguas. Ei, irmão, as maravilhas do Senhor são para aqueles que crê, são para aqueles que provaram da sua glória. E Isaías só pode dizer: vai e dize a este povo, depois que ele foi purificado do seu pecado e provou da glória de Deus. Os povos precisam de nós. Ninguém pode fazer o que a igreja de Jesus tem que fazer. Essa tarefa não é das ONGs. Essa tarefa não é do Criança Esperança. Até quando nós nos calaremos diante de tanta mentira, de tanta hipocrisia, como se nós fôssemos os coitadinhos? Ei, meu amado irmão, você tem a palavra que liberta, você tem o Espírito que é excelente. A Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Espírito de ousadia. Você pode. Você pode. Somente depois de provar o sobrenatural de Deus foi que eu pude ir ao Peru com a minha família. Enquanto eu não fui provado e aprovado, eu não pude sair daqui, porque lá foram muitas situações que eu precisava da glória sobre a minha vida e sobre o meu lar. Sem essa glória, era como se eu tivesse isolado do mundo e entregue na mão de alguém que poderia me fazer qualquer coisa. Mas com a glória, era como se o escudo de Deus estivesse diante de nós, e quem olhava para nós e dizia: eles têm a glória e a presença do Todo-Poderoso. Ei, você tem a glória de Deus sobre a sua vida. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão, eu quero profetizar para a tua vida. Receba a manifestação do Espírito de Deus em uma porção de aquebrantamento ao teu coração.
chore pelas almas perdidas. Não seja mais insensível, mas eu profetizo quebrantamento sobre o teu coração, arrependimento na tua alma. Se você foi omisso, você não vai mais ser. Depois desse congresso, você será impactado. A glória de Deus está nesse lugar. Há um agir de Deus nesse lugar. Há um agir de Deus nesse lugar. Se os sinais seguirão aos que crê, é só para quem crê. Se você não crê, você permanecerá como está, omisso e sem fazer nada. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Você é instrumento de Deus, é importante para Ele. Ele te ama e vai te usar com a tua simplicidade. Ei, irmão, recebe a graça de Deus, recebe a unção, recebe a autoridade para entrar aonde ninguém quer entrar. Ai, show, me ande calabachai. Adore a Ele. Adore ao Todo-Poderoso. Bendito seja Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Isaías precisava destas três coisas: ver o que ele viu, o trono ocupado. Isaías precisava entender que ele era um pecador e lábios impuros, e em mim você não há nenhuma perfeição. E Isaías só foi enviado depois que provou da glória de Deus. Prove da glória de Deus. Permita a glória de Deus entrar na sua vida. Permita o Espírito de Deus se manifestar na sua casa. Levante-se como Isaías, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que o desafio, pastor, agora eu jogo para o senhor. Com 2 meses, né, pastor? Deus vai lhe usar, pastor. Desta igreja, o Senhor vai enviar uma mulher e 2 jovens, homens, para lugares que ainda não ouviram falar de Jesus. Deus lhe dará a visão, o entendimento e os recursos. Deus usará suas mãos para abençoá-los e enviá-los aonde Deus dirá que é para enviar. Porque não existe visão sem a visão da liderança. Eu posso ver o que eu quiser, mas se Deus não revelar o pastor, não vale. É dessa igreja, irmão, não é de outra não, é daqui. E eu creio que os povos não alcançados serão alcançados, porque Jesus tem vocacionados nesse lugar. Se existe alguém que tem vocação para missões, vem aqui na frente, eu quero orar. Não perca tempo, venha. Venha, eu quero orar por você. Venha. Aí numas. Como é teu nome? Sabe para onde vai? Mas sabe que vai. Um dia vai. Deus está dizendo para você hoje que todas as palavras que lhe disseram contrário àquilo que Deus já lhe falou vão cair por terra, todas elas, e Deus cumprirá o propósito que tem sobre a sua vida. Não foi homem nem mulher que lhe prometeu, foi o Deus Todo-Poderoso. Ainda quando as pessoas duvidavam que você chegaria onde você chegou em prova do amor e da fidelidade do Senhor
por sua vida. Permaneça fiel, íntegra e verdadeira diante do Senhor, e Ele cumprirá a promessa que Ele lhe fez. Ele revelará para você aonde você deve ir e colocará um projeto em suas mãos, a qual Ele tem para que você desenvolva e não outro, mas é você quem vai desenvolver. Talvez você olhe e diga: Senhor, eu não consigo fazer, e não consegue mesmo. É Ele quem vai fazer através das suas mãos e através da sua boca. Senhor, aqui estão essas pessoas que vieram à frente do altar. Eles estão aqui porque têm uma vocação, Senhor. Assim como Isaías, que precisava provar da Tua glória, permita que eles provem da Tua glória, para que eles possam anunciar entre as nações a Tua glória. Deus, eu te suplico por eles, ó Pai, que a Tua boa mão esteja sobre estes homens e mulheres, ó Pai. Senhor, às vezes nem entendemos, ó Pai, o que o Senhor pode fazer. Até duvidamos, ó Senhor. Nós duvidamos, ó Pai, porque nos falta fé. Mas se é fé que precisamos, nos dá essa fé hoje. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por estes vocacionados, Senhor. Abra as portas, facilite, dê visão ao pastor e mostre o que deve ser feito para o alcance dos perdidos, seja aqui, seja ali, ou seja além, mas que eles possam ser usados como instrumento em Tuas mãos. Deus abençoe o pastor desta igreja, abençoe o secretário de missões e todos os obreiros, abençoe os membros congregados nesta igreja. Deus está me dizendo que existe um grande empresário que vive aqui nesta igreja como membro, que congrega nesta igreja, e Deus está mandando eu lhe dizer: esse recurso que você está guardando é para você investir no primeiro jovem que o pastor lhe procurar para enviar. Segura, porque Deus confirmará no teu coração. E se assim é verdade, você testemunhará, porque palavra de Deus se cumpre ao seu tempo. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe uma forma de você ir para o Peru, juntamente com esta família. Irmão Idelano Pereira, sua esposa, irmã Carla, e seu filhinho Abner. As formas de fazer missões é orando, contribuindo e enviando. Já que eu não posso ir, mas eu posso orar. E eu também posso enviar contribuindo. A igreja está nesse momento convidada a fazer uma oferta de amor para esse trabalho missionário no Peru. Você vai estar indo para o Peru sem sair de Fortaleza, porque você vai estar enviando a oferta e vai estar orando por esta família, para que Deus realize o que Ele tem para realizar lá naquele país. Amém? Convidar aqui o casal, irmão Carlos e a irmã Linda, para louvar a Deus. E por ocasião deste louvor, convidar os irmãos para ir até você, e você vai sentir de Deus que oferta vai doar para as missões no Peru. Deus vai colocar no seu coração aquilo que é necessário doar, tá bom? Deus abençoe.